Salve! E aí, rapaziada, tudo bom? Bom, sou o professor Pedro Henrique, estamos aqui para mais uma aula de matemática e quem vai estar aqui com a gente vai ser o editor também, vai estar aqui do ladinho fazendo as suas aparições, suas brincadeiras, me corrigindo quando eu acabar falando alguma coisa errada, dando um zoom nas partes do quadro que ajude mais e tal, vai colaborar com a aula para que ela fique melhorzinha, beleza? Bom, como eu disse na aula anterior, essa aula aqui já vai ser a segunda parte da aula de função exponencial. Por quê? Na primeira aula a gente falou da função exponencial na forma mais simples. Y é igual a A elevado a x, só. Analisamos as restrições, os pontos e tudo mais, e é isso. Só que nem sempre a função exponencial vai aparecer desse jeito. Aí, estamos com o quadro aí. A função exponencial ela tem costume de aparecer desse jeito. A elevado a bx mais c mais d. Não precisa ter medo, não fica tão difícil assim. A gente vai ter que interpretar mais coisa. E isso não vai ser. A gente vai desmistificar tudo isso aqui em aula, beleza? Esse tipo de aparição é um pouco mais comum, então por isso eu achei interessante trazer. E, inclusive eu quis trazer em uma aula separada para que o aglomerado, né, dessas duas aulas, parte 1 e 2 de função exponencial, em uma aula só não ficasse tão gigantesco, tá? Então é por isso que a gente tem essa aula dividida em duas partes. Ou seja, eu vou deixar no card aqui em cima e um link na descrição para que vocês possam acessar a aula de função exponencial anterior para poderem se embasar melhor no assunto para depois continuar nessa aula aqui, beleza? Então vamos começar. Olha só. Como eu já disse no início da introdução aí, uma coisa que eu esqueci de falar, deixa o like, deixa um comentário bacana, compartilha com todo mundo em todas as redes sociais, se inscreve no meu canal, vamos fazer acontecer, é isso, bora pra aula. Olha só, a função exponencial normalmente, ela já é a elevado a x como a gente viu na aula anterior, beleza. Aqui a gente coloca esses parâmetros a mais para que a função exponencial possa assumir mais formas, vamos dizer assim. Ela consegue ter mais características, ela consegue atingir outras regiões do plano cartesiano, ela consegue descrever melhor mais fenômenos, inclusive, e é por isso que eu achei importante a gente trazer ela aqui, beleza? Então olha só, o coeficiente A, que é a base, a gente já analisou lá na aula anterior. Então a gente não vai olhar para ele nessa aula, tá? Vamos deixar ele quietinho, a gente vai analisar os coeficientes B, C e D. Tranquilo? Beleza. Aqui deixei fixo A igual a 2, B igual a 1 e C e D iguais a 0, só para a gente lembrar da cara da função, tá? Então, primeiramente, vamos tratar do coeficiente C, beleza? A gente vai tratar primeiro do C, depois do D e por último o B. Porque aí a gente vai conseguir organizar melhor, a gente vai tratando dos mais simples e depois a gente chega lá no mais complicado para a gente ter uma compreensão bem mais completa do que está acontecendo, tá bom? Então olha só, coeficiente C. Edição, dá um zoom para mim aqui na parte do coeficiente C, só para a gente poder mexer melhor. Aí, boa, valeu. Olha só, coeficiente C. Qual que é a ideia para a gente poder analisar melhor o coeficiente C? Aqui no A elevado a bx mais c, como a gente tem uma soma no expoente, nós vamos aplicar uma propriedade de potência. Lembram que se eu tenho um produto de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Ou seja, esse A elevado a bx mais c, eu posso separar em A elevado a bx vezes A elevado a c. Tranquilo isso? Eu fiz a volta, basicamente. Se a gente conhece como, por exemplo, A elevado a m vezes A elevado a n igual a A elevado a m mais n, eu fiz o sentido contrário. A elevado a m mais n é igual a A elevado a m vezes A elevado a n. É a única diferença. E aí a gente chega nisso daqui. A elevado a c vezes A elevado a bx mais d. E aí vocês me perguntam, professor, mas por que eu fiz isso? Perceba comigo. Se eu separei dessa forma aqui, A elevado a c é uma constante que vai influenciar diretamente no gráfico da função. Repara para mim, eu vou colocar o c para aumentar, devagarzinho. Tá subindo, 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 subindo.
E agora eu vou colocar o C para descer. Descendo, 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 descendo. Mas olha que curioso. Não passa do eixo X. De jeito nenhum. Não passa do eixo X. E aí você pode me perguntar, por que não passa? A resposta é muito simples, meu caro amigo. Será que existe algum valor de C que faça Y se tornar negativo? Deixo essa pergunta no ar aí para vossas senhorias. Mas com isso aqui que eu fiz no gráfico, já deve dar para suspeitar. Não. Beleza? Então C vai influenciar no crescimento da curva, só que não passa do eixo X. Ou seja, o Y, independente da variação do C, ele sempre é maior ou igual a zero. Pode ser? Tranquilo isso? Todos comigo até aqui? Ótimo. Analisamos o C. Próximo. Vamos dar uma olhada no D agora. Então, edição. Dá um zoom primeiro aqui em cima. Na função. É isso aí. A função ela é a elevado a bx mais c mais d. Eu quero analisar o d sozinho. Então pensa comigo. Se x for igual a menos c sobre b, o que será que vai acontecer? Edição, volta o zoom. Agora põe lá no d. Aí. Então pensa comigo. Coeficiente d seja x igual a menos c sobre b. Beleza? Então a gente vai ter o seguinte. Inicialmente a gente tinha a elevado a bx mais c mais d. Só que isso vai ser igual a elevado a b, que multiplica menos c sobre b mais c, tudo isso mais d. Beleza? Só que aí, b vezes menos c sobre b, b corta com b, some. Então temos a elevado a menos c mais d. Só que menos c mais c é zero. Então a elevado a zero mais d, só que a elevado a zero é 1. Então, temos d mais 1. O d, rapaziada, todo esse cálculo aqui, ele é feito para a gente analisar o seguinte. Presta atenção no ponto A aqui agora, que é a interseção da função com o eixo y. O d ele simplesmente desloca a função. Eu quero que você perceba o seguinte. D está em 2, certo? A interseção com o eixo y está no 3. Vamos subir mais. D está em 3. A interseção com o eixo y está em 4. A interseção do eixo y com a função, quando ela está nessa forma, é sempre d mais 1. Faz sentido isso? A gente acabou de fazer o cálculo aqui e vocês estão vendo acontecer. Só que aí, rapaziada, e se eu tacar o d lá nos negativos? A interseção está aqui, ela continua aqui. Mas olha só o que apareceu. Vou marcar aqui para vocês verem. Uma interseção com o eixo y. Com a aparição do d, a função exponencial passa a ter raiz. Com a aparição do d, a função exponencial passa a ter raiz. Tranquilo isso? Agora, para qual valor de d a função exponencial tem raiz? Para d menores que zero. Faz sentido isso? Porque se para d igual a zero é o caso que a gente já estudou, a elevado a x, não vai ter raiz. Se eu jogo d menor que zero, a interseção já aparece. Beleza? Então temos aí. O d ele vai influenciar no deslocamento vertical da função até o ponto em que ele vai dar uma raiz para a função. Deu para sacar? Estamos todos aqui comigo? Ótimo. Então, vamos lá. Falamos do coeficiente c, que vai influenciar no crescimento e decrescimento da função sem passar do eixo x. Falamos do coeficiente d, que vai tratar do deslocamento vertical da função chegando ao ponto de dar uma raiz. E agora vamos falar do coeficiente b. O b é o mais complicadinho. Veja só. Vamos começar do que a gente fez no coeficiente c. Da gente ter escrito a função desse jeito.
A elevado a C vezes A elevado a bx mais D. Aqui no A elevado a bx, a gente vai fazer outra propriedade de potência. Repara que no expoente eu tenho um x, certo? Eu tenho um produto, desculpa. Se no expoente eu tenho um produto, eu posso transformar isso, na verdade, em potência de potência. Propriedade de potenciação. Lembra que a gente tinha A elevado a M, tudo isso elevado a M igual a A elevado a mn? Eu fiz só o contrário, beleza? Tranquilo. Então nós temos aí A elevado a C vezes A elevado a B, tudo isso elevado a x, mais D. Então, para a gente fazer essa análise, a gente vai primeiro fixar o A, nos casos que a gente já viu, entre 0 e 1 e maior que 1, e depois ver como o B vai influenciar. Tranquilo isso? Então, primeiro caso, vamos colocar o A aqui. 0,100. Aleatório. O comportamento ele vai continuar sendo o mesmo para qualquer valor de A entre 0 e 1. Beleza? Ótimo. Então, agora vamos ver o que acontece à medida que a gente aumenta o B. A função ela vai ficando cada vez mais decrescente. E se eu diminuir o B? A função começa a ficar crescente. Beleza? E se eu ponho o B em 0? Vira uma reta. Por que vira uma reta? Repara aqui para mim. A elevado a 0 é 1. 1 elevado a x é 1. Então a variável sumiu. É uma reta. Beleza? Então nós temos aí, se o A está entre 0 e 1, a função ela vai de crescente, valores menores que 0, para decrescente, valores maiores que 0. Tranquilo isso? Beleza. Esse é o primeiro caso do B. Agora, senhoras e senhores, vamos para A maior que 1. Vou deixar no 2 aqui só para ficar, né, bonitinhos. A2. Então nós temos agora A maior que 0. Agora, se B é um valor negativo, a função ela está ficando cada vez mais decrescente. E se eu vou aumentando B, a função vai ficando cada vez mais crescente. Tranquilo isso? Mesma coisa no B igual a 0. B igual a 0 não vai mudar. Tá? Independente do valor de A, ó. Claro, se A é menor que 0, nem está considerando por causa da restrição da função. Se A é definida, A. Normalzinho. Beleza? Não vai mudar nada. Então, moral da história. O que os coeficientes B, C e D estão fazendo com a função nesse momento? B, crescimento e decrescimento, só que é diferente, tá? Olha só, eu diminui o D para 0 aqui. É diferente, tá vendo? O C, ele nunca faz a função ser decrescente, nunca. O B faz. É bem diferente, tá? O A faz a função ser crescente e decrescente. Então o comportamento dos coeficientes A e B é parecido. O do C já não é. Beleza? E o D é o deslocamento vertical da função. Tranquilo isso? Agora eu vou só me justificar mais uma vez, porque eu trouxe isso porque é importante a gente entender todos esses pormenores que podem vir a aparecer. Um assunto que é muito tratado quando a gente fala de função é o deslocamento de gráfico, que inclusive foi tratado sutilmente aqui a respeito do coeficiente D, que faz o deslocamento vertical da função. Então, assim, são coisas que a gente tem que ver quando a gente está estudando função, e em função exponencial é uma coisa que eu não vejo sendo tratada tão diretamente. Posso estar errado. Posso estar muito errado. Vocês não tenham dúvidas disso. Inclusive, se eu tiver, deixa nos comentários, eu quero aprender também. Voltando. Eu estou tratando disso porque deslocamento de função é um negócio muito importante. E, de novo,
Nem sempre as funções exponenciais vão aparecer bonitinhas. Vão aparecer, por exemplo, com o C em 0, com o D em 0. Eu vou chegar lá. Isso. E com B em 1. Nem sempre isso vai acontecer. Tá? Da função sair redondinha, bonitinha, facinha de mexer. Nem sempre, infelizmente. Então é por isso que é importante a gente trazer essas nuances a mais e tal, para que fique bem claro como mexer com o conteúdo, como trabalhar com as suas possíveis variações, e daí conseguir mandar bem no assunto que a gente estiver falando. Beleza? Então, gente, é isso. Eu quis separar, porque senão a aula bateria mais de 20 minutos. Não sei nem quanto tempo está gravando, estou tentando manter o olhar focado na câmera. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês juntarem agora a parte 1 da aula de função exponencial com essa parte, é o conteúdo completo. Tudo que vocês precisam saber sobre função exponencial está nessas aulas. Então agora é o meu lema de sempre. Estudamos com as aulas? Bora partir para os exercícios. Façam aos montes e não tenham medo nenhum de perguntar aqui embaixo, seja para o colega ou para mim, quem puder responder, o que está acontecendo de dúvida. Vamos compartilhar conhecimento, vamos movimentar todo esse negócio, vamos fazer acontecer, beleza? Estou aqui querendo ajudar, eu estou aqui me dispondo a gravar, estou aqui me dispondo a construir esse material, porque eu gosto pra caramba, eu quero ajudar, quero divulgar isso. Só que é uma via de mão dupla, eu preciso de vocês comigo aqui, certo? Então é isso, finalizamos a aula mais uma vez. Não se esquece de deixar aquele like, de compartilhar com todo mundo em todas as suas redes sociais, de se inscrever no meu canal aqui embaixo e recomendar para todo mundo que se inscreva também, é fácil. Faz uma conta no Google, loga no YouTube, se inscreve e é isso. Ah, uma coisa que eu não estava lembrando de falar, ativa o sininho. Sempre quis dizer isso, ativa o sininho. Por quê? Quando você ativa o sininho de um canal, você recebe a notificação de que um novo vídeo foi postado. Ou seja, cerveja, mentira. Se você assinou o sininho, assinou não. Se você ativou o sininho do meu canal, quando eu postar um vídeo novo, ele vai aparecer, por exemplo, na tela do seu celular. E não tem chance de você perder um conteúdo de matemática bom, de qualidade e besta, que é tudo que a gente precisa, dar uma risada. Certinho? Então, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Um beijo, um abraço. Fui!